dias para mudar a tua vida. Você crê nisso? Amém, irmãos? Então, esse é o meu convite. Antes de eu começar a mensagem, eu sempre falo isso, eu vou falar novamente. Eu tenho o maior temor de ser pastor, por isso que eu não queria. Corri demais desse trem. Na verdade, eu corri de ser crente demais. Minha mulher começou a levar os crentes lá para minha casa, eu falei, está endemoniada. Eu ímpio, falando, essa mulher está trazendo demônio, que esses crentes... E eu achava, e agora eu tenho certeza que crente comia demais. Sim ou não? Ô povo, né? Aí eu falava assim, amor, tu tá trazendo esses crentes para minha casa, estão comendo a comida das crianças todas. Mas esse chamado da minha vida foi muito mais forte que eu. Eu não queria mesmo. E eu vou te falar, às vezes eu acordo falando, poxa, às vezes eu tenho saudade de ser o irmãozinho da igreja que ninguém conhece. Poxa, como é bom sentar, receber, ser pastoreado, ser cuidado, servir. Eu amo servir. Amo. Servi todos os ministérios que eu participei, todos. Servi a todos os homens que o Senhor me colocou para estar ao lado. Semana passada o Ricardo estava aqui, eu fui baixista do Ricardo. Dei aula lá no Clamor, servi o pastor Judson, servi várias pessoas. Por quê, pastor? Porque eu sei que naquele grande dia onde Ele há de julgar vivos e mortos, irmãos, o Senhor vai me perguntar assim, o que você fez com a minha igreja? E naquele dia, irmãos, eu de todo o meu coração, eu não sou perfeito, quem é perfeito aqui? Mas quem está buscando ser aperfeiçoado aqui? É isso que a Bíblia nos orienta. Eu quero ter paz. Dizer, eu tentei de todo o meu coração. E eu estou lhe dizendo, todo o meu coração, além do véu, eu ouvi o Espírito Santo falando comigo. Eu fui tocado por Deus. Ele me deu uma visão. Ele me mostrava pessoas destruídas, saindo dos tabernáculos da vida e entrando no além do véu. O que é o além do véu? O tabernáculo de Moisés, ele tinha algumas divisões. Tinha um átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. Só que antes de chegar no tabernáculo, ele tinha que sair de casa. Sabe o que, irmãos? O nosso problema se resolve primeiro dentro da nossa casa. E eu via pessoas mudando a sua vida dentro das suas casas e penetrando no além do véu, onde o véu se rasgou pelos... Amém, irmãos? De cima para baixo, para que você pudesse ter acesso ao trono de Deus. Eu sou testemunha vivo na vida de muitos queridos aqui, principalmente pessoas que lideram hoje, que tiveram a sua vida espiritual transformada. Eu quero ter paz no meu coração um dia e falar, Deus, eu propus a uma igreja que eles pudessem ter intimidade contigo. Agora, irmão, você que decide, como diz Isaías no capítulo 5, você decide ser uva doce ou uva amarga. É você que escolhe. Ninguém poderá fazer por você aquilo que é sua responsabilidade. Até Deus respeita a tua decisão. Tem dificuldade? A gente está aqui para ajudar. Mas que a tua dificuldade não seja preguiça. Escuta, preguiça é um espírito demoníaco. Vamos andar no mundo espiritual aqui um pouquinho? Preguiça nada mais é um nome bonito para dizer que o opositor se levantou contra a tua vida para reter aquilo que Deus quer fazer. Isso é preguiça. É a preguiça, é o opositor que não quer que você se forme. É o opositor que não quer que você mude. É o opositor que não quer que você tenha uma vida transformada. É o opositor que não quer que você seja aquilo que Deus te chamou para ser. O nome disso é batalha espiritual. Essa noite, irmãos, preste atenção nessa palavra, porque eu quero ser profético aqui. Essa noite é a noite de você colocar o opositor no lugar que ele nasceu para estar, debaixo dos teus pés. Posso ouvir glória a Deus? Vamos aplaudir o Senhor, porque existe promessa de Deus na sua vida e na minha vida. Aleluia. Irmãos, creia no poder de Deus, na sua palavra. Confia no Senhor, irmão, de todo o teu coração.
Abre sua Bíblia, deixa ela marcada em João capítulo 15. E antes mesmo que você comece a ler, vamos orar ao Espírito Santo. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Estranho a gente ler, mas tem que ouvir. Por quê? Porque quando você lê, você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Porque não é só ler. É quando está lendo, ouvir a voz daquele que a escreveu. Amém? Senhor, em nome de Jesus, direciona esse culto, direciona cada palavra. Eu quero profetizar uma noite, Pai, de libertação, uma noite de posicionamento, uma noite de uma mudança profunda dentro de cada um de nós, para a honra e glória do Teu nome. Só os que creem dão glória a Deus, irmão. Quantos querem precisam de uma mudança na sua vida aqui? Quantos precisam alçar novos níveis da sua vida aqui? Amém? Irmãos, eu quero essa noite que qualquer coisa sobre Deus que não seja a bondade, o amor dele na tua vida, fique fora daqui. A grande verdade é, e eu quero ser um pouco rápido aqui, que nós trazemos sobre nós uma herança muito ruim, de um Deus meio que barbudo, sentado no trono, bem mau, que está esperando só a gente errar para nos sentenciar. Quem viveu esse estigma aqui na sua vida? Isso é uma fortaleza, um sofisma. Eu queria dizer para você que Deus é extremamente bom. Queria ler um texto com você aqui, antes mesmo de ler esse texto, Deuteronômio 7:9, diz que a bondade de Deus se estende até 1000 gerações. O que isso quer dizer para nós essa noite? Que Deus não apenas quer exercer bondade, amor, misericórdia e graça na tua vida, mas Ele quer que isso se estenda nos teus filhos, nos teus netos, pelas gerações. Então Deus é bom. A mensagem que eu trago aqui essa noite, eu preguei aqui numa quinta-feira, um tempo atrás, preguei num domingo aqui, um determinado dia, mas existe algo, sabe, uma direção do Espírito Santo, né, pastor, de falando, a igreja precisa ouvir. Você precisa de entender que o amor de Deus te chamou para que você seja frutífero. Você sabe o que é ser frutífero? Frutífero é uma pessoa tão abençoada que ela tem para si, mas ela também tem ao ponto de dar. Existe um Deus que te salvou. Quantos são salvos aqui? Amém, irmãos? São lavados, redimidos, amém? Justificados. Mas eu queria dizer para você que a obra de Deus é uma obra ambiciosa. Pastor, em que sentido? Que a sua vida precisa produzir vida. Você precisa ser bênção. A sua vida precisa dar sentido a outras vidas. Aquilo que Deus faz na sua vida precisa produzir vida. Qualquer outra coisa fora disso aqui, nós essa noite repreendemos. Então qualquer pensamento negativo, qualquer pensamento de infrutividade, sabe? Qualquer pensamento de condenação, de rejeição, eu quero essa noite que você, sabe, em nome de Jesus, retire isso da tua mente, da tua alma e do teu coração. Deus te ama. Ah, mas eu tenho problemas, eu também tenho. Mas eu tenho dificuldades, eu também tenho. Mas eu erro, quem não? Quem nunca? Mas isso, amado, não significa impossibilidade de ser frutífero. Quantos gostam de plantas aqui? Sim ou não? Eu lembro da mangueira da minha tia. Porque essa história de manga é interessante. Não existe uma manga igual a outra, é verdade ou não? A minha tia tinha uma manga que era um negócio muito louco. O caroço era fino. Quem já pegou essa? Ela não era tão molinha, nem tão... não era dura, mas ela também não era mole, era redondinha assim. Ou seja, você tem ideia, você já tem mais de 40 anos. Eu lembro dessa manga, porque bons frutos marcam pessoas. Agora tinha coisa interessante, ela sempre dava bicho. Ela sempre tinha uns problemas na mudança de estação. A gente tinha sempre que arrancar umas folhas. Quem tem mangueira em casa? Sim ou não? Tinha um tempo que eu falava assim, essa árvore é feia. Essa árvore é toda machucada. As crianças batem na... A gente tinha uma mania de ficar pregando coisa para brincar. A árvore era toda machucada, de prego, de tudo. Mas eu vou te falar uma coisa. Chegava na estação certa, a bicha dava aquelas mangas e ficava doida. Era tanta manga, enjoava de comer manga. Quando eu penso nessa manga, eu penso na nossa vida. A gente tem problema, tem dificuldade. Alguns aqui têm machucado da história da vida. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu quero declarar sobre a tua vida que na estação certa tu vai dar sempre fruto em nome de Jesus. Bem-aventurado é aquele que não se senta na roda dos escarnecedores, mas seu prazer está na lei do Senhor. Amém, irmãos?
Esse sim dará fruto na estação certa. Então essa noite, qualquer coisa contra a tua vida, qualquer oposição, condenação, está fora. Nós estamos aqui essa noite para ser edificados. Repita assim comigo: a graça e a misericórdia do Senhor está sobre mim para um propósito fantástico na minha vida. Semana passada o Ricardo falou aqui de ministério, de chamado. Irmãos, escuta uma coisa. Escuta uma coisa que eu vou lhe dizer de todo o meu coração. Mais do que título, cargo, até mesmo chamado, existe um Deus relacional com você. Existe um Deus íntimo, que Ele quer ser acima de tudo o seu amigo. E o maior chamado de Deus para o homem não é te chamar para fazer, é te chamar para ser amigo dele. Posso ouvir glória a Deus? Porque escute o que eu vou te dizer, antes do ide, existe o vinde. Vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, desgastados, machucados. Vem tomar banho da minha graça, vem tomar banho da minha misericórdia, que eu vou restaurar você, porque eu tenho um propósito na sua vida. Irmão, nem todos serão pastores, nem todos, não esquece, irmãos, mas todos são amados, todos frutificarão, todos serão uma bênção e todos farão a obra do Senhor. Isso é o mais importante, irmão. Quando eu vi falando, e você é um pastor, eu falei, meu, só. Como assim? Não. Por quê? Porque nós vimos os seus frutos. Você não precisa de ninguém para te justificar. Quando você frutifica, o seu fruto falará quem você é. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você não precisa de ninguém para dizer nada. Simplesmente frutifique. Porque quem é manga, quem é jaca, é jaca. Existe tanta gente aí querendo produzir aquilo que não foi chamado para ser. Quando Jesus te chama para Ele, escute. Quem está aqui comigo? Quando Jesus te chama para Ele, a coisa mais importante que Ele vai fazer na sua vida é: você será aquilo que eu te chamei para ser. Aleluia. Quando Moisés, eu falei isso quinta-feira, quando Moisés estava conturbado do seu tempo, matou uma pessoa no Egito, fugiu para a casa eu esqueci o nome que ele ficou lá, para a casa do Jetro e tudo mais. Ele encontra uma sarça, sim ou não? Qual é a primeira coisa que Deus fala para ele? Coisa linda: eu sou. Diga que o eu sou te chamou. Deus não falou no futuro nem no passado, Ele falou: eu sou. Eu sou esse aqui, eu sou o agora, eu sou o hoje. Eu sou um Deus que está tudo presente para te projetar para o futuro. E dos teus pecados eu não lembro mais, porque eu estou preocupado com o teu hoje. Eu sou Deus, eu sou. Porque eu quero que você seja e não se preocupe com outra coisa. Frutificar é ser. E quem é. Quem é não precisa dizer o que é. As pessoas olham e veem. Posso ouvir glória a Deus por isso? Então essa noite é uma palavra para você parar de brigar, parar de lutar e simplesmente frutificar na identidade, na sua identidade em Deus. Aleluia. Porque, irmãos, nós só frutificamos sobre aquilo que somos. Aleluia. Eu queria dizer para vocês algumas coisas importantes antes de eu começar a mensagem. Eu primeiro queria dizer quem é Jesus, porque muitos de nós temos dúvidas sobre quem é Jesus. A gente canta que Ele não está mais pendurado no madeiro, não é? Mas deixa eu te falar uma coisa sobre Jesus. Eu queria ler um texto contigo, Colossenses 1,18. Existem 3 coisas importantes sobre Jesus. Quantos querem frutificar aqui? Quantos querem frutificar em Cristo? Então você precisa saber quem é Cristo. Começamos essa noite dizendo que você vai frutificar quando você descobre quem você é. Sim ou não? Mas agora vamos descobrir quem Cristo é. Porque para alguns, Cristo ainda está no madeiro. Ele diz que não está no madeiro, mas vive como se ele tivesse. Para alguns, Cristo é um espírito, quase o Gasparzinho. Sim ou não? Uma coisa
sabe, meio sobrenatural. Não, não. Vamos falar um pouquinho sobre Jesus para a gente poder pregar. Fundamente para pregar. Colossenses 1,18 diz que ele é o cabeça do corpo. E o corpo é o quê? O que é o corpo de Cristo? A igreja. O que é a igreja? O corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? A igreja. Quem é o cabeça da igreja? Jesus. Então escute uma coisa. Esse lugar que você está tem um dono. Posso ouvir glória a Deus? Esse lugar que você está tem um dono. Agora, pastor, o que são essas paredes? Fala comigo. A estrutura. A estrutura para que a igreja possa florescer organicamente. Você ouve o tempo todo a gente falando sobre a igreja orgânica, porque na verdade a igreja só pode ser orgânica. Então nós temos uma estrutura para que a igreja possa ser igreja. Dá a mão à pessoa que está do seu lado aí, por favor. Fala assim: nós somos igreja. Quando 2 ou mais se reúnem em nome dele, nós somos igreja. Fala comigo, igreja não se dá na individualidade. Igreja se dá na coletividade dos irmãos. Quando você entende que igreja não é essa estrutura, mas somos o povo, o corpo de Cristo, então você entende o que é a igreja. Por isso, se você está aqui e não vive a vida orgânica, você ainda não é igreja com a gente. O problema é que você não é só igreja com a gente, você também não é igreja com Cristo. Aí é forte, irmãos. Então você que tem dificuldade de viver comunhão, partir do pão, relacionamento e a vida orgânica dessa casa, você não está sendo igreja com a gente. Qual o problema, pastor? Que você também não está sendo igreja com Cristo. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Por isso que todo homem que se levanta contra a igreja perde. Porque na verdade ele está se levantando contra o próprio Jesus. Forte, né, irmãos? Quero te pedir uma coisa: não fale mal de igreja nenhuma. Vou repetir: não fale mal de líderes. Não fale mal daqueles que o Senhor ungiu. Você está se livrando de maldições espirituais na sua vida. Amém, irmãos? Sobretudo quando esse líder é ungido do Senhor. Sobretudo quando é calúnia. Forte. Agora o que Jesus é também? Olha lá o que diz. 1 João 2:1. João falando de forma carinhosa. Eu gosto de João porque ele fala de forma carinhosa coisas muito profundas. Meus filhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos o quê? Um intercessor, um advogado junto ao Pai. Repita comigo: Jesus tem um ministério agora. Ele está intercedendo por esse culto. Ele está intercedendo por você. Ele é o nosso advogado. Fala comigo: o mundo espiritual. O mundo, aqui tem advogados aqui na igreja. O mundo espiritual é como se fosse um tribunal. Jesus está lá, com graça e misericórdia, perdoando aqueles que o buscam, aqueles que se arrependem, aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador. Ele vai lá e diz assim: olha, a cédula da condenação é rasgada, e agora o meu sangue o purificará, o justificará. Então repita: Jesus é o corpo, é o cabeça. Não, Jesus é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, mas ele também é o teu advogado. Você tem um advogado. Amém, irmãos? E por fim, e as coisas mais lindas, 1 Timóteo 2, versículo 5 diz que ele é o mediador, ele é a ponte. Ninguém chegará, irmãos, esse é o discurso mais terrível desses dias. Dias de ideologias, de tantas teologias, de tantas coisas. Mas eu vou te dizer um texto que vai te gerar muitos inimigos. Não existe nenhum mediador entre Deus e o homem senão Cristo Jesus. Um dia um cara falou para mim: mas tudo leva a Deus. Eu falei: sim, tudo leva a Deus. Pastor, você crê que todas as religiões levam a Deus? Eu creio. Só que só uma te levará a um trono de perdão e misericórdia. As outras, irmãos, é só juízo. Porque só existe salvação em Jesus Cristo. Eu sou o caminho,
Eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Ponto. Esse é um texto que você vai entender quem é teu amigo e quem não é. Então, se você não quer perder amigos, não fale de Jesus nesse sentido. Não fala de jogo de futebol. Mas se você quiser falar da sua fé, o Evangelho será uma pedra de tropeço. E acabou, irmão. O Evangelho não vai te levar a ter um monte de amiguinho. O Evangelho não vai te levar a ser querido por todo mundo. O Evangelho é uma pedra de tropeço. É um divisor. Porque, irmãos, amém, irmão, eu te amo, mas sem Jesus não existe salvação. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor da igreja. A sua igreja é o seu corpo. Ele é o mediador e Ele é o teu advogado. Então repita: eu tenho um cabeça, eu tenho um advogado e eu tenho um mediador. Não há impossíveis para que eu frutifique. Repita comigo: não há impossíveis para que eu frutifique. Diga: o diabo não tem poder, porque eu tenho cabeça sobre a minha vida, eu tenho um advogado sobre a minha vida, eu tenho um mediador sobre a minha vida. Eu serei frutífero em tudo que eu fizer em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus é bom. E Ele é bom contigo, será bom com teus filhos, com os teus netos, mas tu e tua casa servirão ao Senhor, porque tu tens um cabeça chamado Jesus Cristo. Você é corpo de Jesus, você é igreja amada por Ele. Ele morreu pela sua igreja. Ele morreu pela igreja. Ele não morreu pela estrutura, mas Ele morreu pelo seu povo que reúne nesse lugar. Irmãos, eu já botei fogo em várias estruturas. Antes desse lugar tinha uma igreja linda na Cerqueira d'Alto. Quem lembra, meninos? As pessoas iam lá e falavam: nossa, que lindo. Um belo dia eu falei assim, não amo isso aqui não, que a gente vai botar fogo. Ei, você, também não ama esse lugar aqui não, irmão. Para a gente botar fogo nisso aqui é rapidinho. Porque a igreja para mim não é isso aqui. Somos nós. Você é mais importante que as estruturas. As estruturas são importantes para que você tenha um lugar de edificação, para que você tenha um lugar de crescimento espiritual, para que a gente possa financiar missões, para que a gente possa tocar nações, porque a estrutura é a embaixada do rei, mas os embaixadores é o povo dele. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Você já tirou visto para alguma nação? Quem já tirou visto para os Estados Unidos? Eu tirei. Quando você pisa na embaixada, você entra num outro país, mesmo no Brasil. Eu quero dizer que a igreja é exatamente isso. Quando as pessoas pisarem nessas estruturas, elas precisam se sentir num outro ambiente, num outro lugar. O que é isso, pastor? Por aquele lugar eles falam de família de uma forma diferente, eles falam de filhos de uma forma diferente, eles falam de valores que esse mundo não fala. E é verdade, irmão. Quando minha neta nasceu, uma coisa foi marcante. A enfermeira chegou e falou assim: vocês são... A gente está falando, achou o berçário vazio, sabe, né, amor? Pastor falar aqui. A gente achou o berçário vazio. Aí a enfermeira: não, gente, não é que está vazio, é porque as pessoas não estão tendo tantos filhos assim. Na minha cabeça eu falei: tem algum problema lá naquela água da igreja? Sim ou não, irmãos? Eu falei: mas meu Deus, está todo mundo gerando, e receba aí quem não gerou. Meus filhos é o seguinte: casou no ano seguinte, já tem nações. Lá em casa o negócio é violento. Já recebam. Eu fiquei na minha casa, eu falei assim: mas, meu Deus, aquelas 180 crianças por domingo lá. Irmãos, é isso que você entendeu mesmo. É isso que você entendeu. Nós estamos indo na contramão. Sim ou não? Na contramão. Escute uma coisa: quando você vai na Europa, 80% da Europa é da religião islâmica. Sabia disso? Aquelas grandes igrejas do avivamento do século 17, 16, muitas delas hoje são pubs. Sabe o que é um pub? É uma boate. Mas as sinagogas islâmicas estão lotadas. Aí você me pergunta: pastor, como? Simples. Para cada casal europeu nascem 0,25 crianças. Para cada família islâmica na Europa nascem 5 crianças.
Quando você pergunta para eles falam assim: não, eu estou na França, mas eu não pertenço à França, eu pertenço ao meu Deus. Você está no Brasil, mas você não pertence ao Brasil. A sua nação é o reino de Deus. A sua mentalidade, a sua legislação é a do reino, é a palavra. Os seus protocolos são a lei do Senhor. Os seus valores são os valores de Jesus, porque Ele é o cabeça, Ele é o mediador, Ele é o teu advogado, Ele que luta pelo teu direito. Agora saiba também, Ele é o médico dos médicos. Então, irmãos, tudo que o mundo fala para você, você tem que perguntar: Senhor, é isso? Mas essa doença que o médico disse, você tem que perguntar ao Senhor: Tu que fez o homem, o corpo do homem, a molécula da criação, Tu que criou todas as coisas na terra, isso aqui é verdade? Então você tem que escutar ele dizer sim ou não. Eu estou te chamando essa noite para um lugar de frutificação. Sai dessa mentalidade terrena e vazia. Você é um cidadão dos céus, irmãos. Você é um filho do rei. E o rei se assenta ao trono, e Paulo vai dizer que ele te chama para se assentar ao lado dele, nas regiões celestiais, porque nós somos o seu corpo, temos um cabeça, temos um advogado e um mediador. Igreja, eu estou essa noite tentando mudar a tua cabeça para que você se sinta o filho de Deus mais amado da terra, para que você entenda que não há impossíveis para aqueles que estão em Jesus Cristo, para que você saia daqui com fé e coloque a sua fé na prática lá, na sua barraquinha lá, que você vende o teu negocinho, aquela barraquinha um dia vai se tornar um restaurante, e as pessoas vão ver a glória de Deus lá naquela barraquinha, porque Deus te chamou para ser frutífero. Quantos estão a fim de viver uma nova vida em Cristo, na dimensão de quem Ele é? Ele não está mais pendurado no madeiro, Ele também não está numa manjedoura, Ele ressuscitou, Ele vive, a sua presença está aqui. Irmão, até quando a gente vai cantar musiquinha, não vai vivê-la. Até quando a gente vai falar de um Deus que a gente não vive, às vezes não conhece. Até quando você vai saber de promessas que você não vive? Palavras que estão sobre a sua vida, eu quero declarar uma estação delas florescerem. Você tem palavras sobre a sua vida? Você tem algo, você tem anseios em Deus? Então vamos para a palavra. Se é que eu já fui? Quantos estão com os desejos no coração? Fala comigo, reciprocidade. Fala comigo, nessa noite, toda unção eu quero para mim. Toda palavra profética eu recebo. Eu quero ser a pessoa mais sedenta por Deus aqui, em nome de Jesus. É lindo esse daí, não é, irmão? Uma coisa mais de Deus, das galáxias, irmãos. João 15, agora a gente pode pregar. Vocês viram da escola que eu vi? Mas eu já não estou maluco que nem aqueles caras mais não. Agora eu virei pastor de igreja já há um tempo. Eu estou... João capítulo 15, versículo 1. Perceba comigo algumas coisas aí. Então, quando você ler agora esse texto, depois desse fundamento, fala comigo, um texto, depois de um fundamento, tem uma visão completamente diferente. Quando você ler esse texto, você vai entender coisas que chaves vão virar dentro do seu coração. Você recebe essa palavra? Eu sou a videira, meu pai é o quê? Agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele, mais uma vez, ele corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Bem, irmãos? Vós, repita comigo, eu já estou limpo pela palavra que ele tem me falado. Fala comigo, eu vou frutificar, porque ele é o cabeça, eu sou seu corpo. Ele é meu advogado e eu sou o seu filho amado. Repita isso em nome de Jesus. Deixa isso purificar teu coração. E aí começa versículo 4. Um ciclo de uma palavra poderosa para a sua frutificação. Repita comigo, permanecer. Fala comigo, eu preciso permanecer. Sem permanecer eu não frutifico.
eu preciso permanecer no amor, eu preciso permanecer no cabeça, eu preciso permanecer na igreja, eu preciso permanecer com o meu advogado, eu preciso permanecer com o meu intercessor. E ele começa: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecer em mim. Fala comigo, permanecer nele. Fala comigo, não é permanecer no amigo, na turminha que chegou aqui, na galerinha legal da tua turma. Ele está dizendo: olha, você precisa permanecer em mim. Quantas pessoas eu vi nesse lugar e não vejo? Irmãos, já era para ter 1000 membros aqui, mas muitos permaneceram na turma. Legal, do meu PG, Se você está nesse lugar, essa noite você vai entender que se você acha que o evangelho é permanecer em pessoas, cara, você está num barco furado. Escuta, existirão pessoas que Deus vai colocar na tua vida só para você chegar aqui. Existem pessoas que são transitórias. Fala comigo, transitórias. Elas cumprirão tempo na sua vida e elas vão sumir. Ei, terão pessoas que vão pregar o evangelho para você, mas daqui a pouquinho você vai ter que resgatá-las, porque elas vão se perder. Quantas pessoas aqui nessa casa a gente vê pelo retrovisor, e não é por falta de amor, nem de procura, nada disso, simplesmente elas decidiram. Você pode fazer. Quantas pessoas, irmãos, estão fracas na fé e sem frutificação, porque sua relação não está com o cabeça, não está com o mediador, não está com o advogado, não está com Jesus, não está com a igreja, mas está com alguma coisa, sei lá o que, com aquilo que vai ganhar, com a bênção que vai receber. Ei, não permaneçam na bênção, que vai ter dias maus. Não permaneçam no milagre, vai ter dia que não vai ter milagre. Irmão, dia difícil tem para todo mundo. Quem é gente aqui? Quem é gente aqui? Só quem é gente? Fala para mim, não tem dia que é difícil, irmão? Sim ou não? Sim, irmão. Já imaginou que você permanecesse só nos dias bons, quando está tudo bem, quando dá tudo certo? Porque tem gente que é crente só nesses dias, já viu? Jesus! Primeiro segredo, permanecer. Mas permanecer aonde, pastor? Primeira coisa que ele diz: permaneça em mim. Mas quem é mim? Esse é o segredo. Eu estou com Jesus na minha casa sozinho. Não dá nada. Porque ele é o cabeça, não da tua casa, ele é o cabeça do corpo, que é a sua igreja. Ele é a cabeça do seu corpo, que é a sua igreja. Aí vem um manezão, as estruturas. Não é de estrutura que eu estou falando. Eu estou falando do santo povo reunido. Eu estou falando da casa de Deus. Eu estou falando da congregação do Senhor. Eu estou falando de irmãos. Eu estou falando de estar junto, conexão espírito, unidade de propósito, comunhão. Irmão, não é comer cachorro quente. Comunhão é participar de um propósito. Comunhão é entender que você vai ter que... Ei, pega isso. Comunhão com gente queridinha, amiguinha tua, isso não é comunhão. A beleza da igreja é que você vai entender o que é comunhão. Comunhão é aprender a amar a diferença, relacionar com gente chata, com gente difícil, com gente diferente de você, com gente que não gosta de você, que não fica batendo palminha para você. Tem gente que só gosta disso. Comunhão com gente que bate palma, que acha bonito tudo que é palhaçada que você fala. Já viu gente assim? Pior amigo que você pode ter é um cara que bate palma para você o tempo todo. É mentiroso. Acha lindo o teu mau comportamento. Acha lindo a complacência. O livro de Provérbios diz que o complacente é endemoniado. Porque o complacente, em vez de dizer está errado, ele fala: se é assim que você quer, amiga, é uma decisão sua. O complacente é aquele que acha, sabe, legal o pecado. Quantas pessoas estão se perdendo porque não tem um amigo de verdade para dizer: não, meu filho, isso está errado. Eu te amo, sempre vou te amar, mas isso que você faz está errado. Isso não agrada a Deus, isso não é o que está escrito. Mas essa comunhão fútil, volátil e por que não mentirosa,
É a comunhão de todo mundo que concorda com tudo que se fala. Isso não é igreja. A beleza da igreja é gente diferente, mas que entendeu que o propósito, isso é comunhão, comungar de um só propósito. Então você vai ter que aprender a relacionar com gente diferente, que fala para você coisas que você não gosta de ouvir, mas você entende que Deus te colocou naquele lugar para você aprender a amar o próximo. E tem um segredo em amar o próximo. Pega a chave aqui comigo. Porque se você não resolve com esse, se você não entende amar a diferença desse, fica tranquilo, vai vir o próximo. E tomara que seja pior do que esse. Porque sempre vai haver o próximo. Para quê? Para que você aprenda que amar não é amar pessoas iguais. Comunhão não é comunhão de gente igual. Comunhão em Cristo, na sua igreja, é amar gente que não te ama, que é diferente de você, que você não gosta de estar perto, mas é que tem que ser. Permanecer em Cristo não é fácil. Ele está dizendo: permanece em mim, porque eu tenho uma palavra também. Se você permanecer em mim, eu te prometo que eu vou permanecer em você. Que quando você se sentir sozinha, você vai sentir minha presença. Quando você estiver no hospital, irmãos, um dia todos nós podemos viver isso. Escute, solidão para quem está em Cristo não é solidão, é lugar de desfrutar da intimidade com Deus. O problema é que muitas pessoas não permanecem nele, mas naqueles dias difíceis querem ele de todo jeito. Fica tranquilo que a misericórdia também te alcança. Mas aprenda como frutificar. Essa palavra é para gente que tentou um monte de amiguinho, mas não chegou em lugar nenhum. Eu quero te convidar a um nível mais alto. Permaneça em Cristo. Aprenda a amar as pessoas diferentes. E não desista do propósito de Deus, porque o propósito do Senhor vai se dar em meio à comunhão dos santos. Posso vir glória a Deus, irmãos? Rogério, até o fim, Rogério. Meu Deus do céu, flamenguista. Eu vou ter que amar os flamenguistas, Senhor. Amém, eu os amo, irmãos. Aleluia. Não tem problema. Não tem problema, irmãos. Já aprendemos a sofrer, irmãos. Mas o Senhor também diz: aquele que permanece em mim, eu permanecerei nele. Como é que eu permaneço nele? Permaneço na igreja. Entendeu, irmão? Aqueles irmãos que falam da igreja, não sabem nem o que é igreja. Sabe o que é igreja para mim? Igreja para mim é assim, ó. Hoje a Dona Ieda falou: cadê Dona Helena? Eu falei: Dona Helena. Eu falei para os diáconos: vou matar de Dona Helena. Sabe o que é Dona Helena? Uma senhorinha que senta aqui de 70 e poucos, 80 e poucos anos. É a nossa irmã. Vou matar de Dona Helena. Dona Helena precisa estar bem. Quem é Dona Helena? Uma irmã humilde, simples. Porque o importante não é o que ela faz ou deixa de fazer, é que a presença dela aqui é um pedaço de Jesus no nosso meio. Você entende? Quero mudar o seu conceito essa noite. É lindo, irmão, esse texto. E ele continua. Recebe essa palavra em nome de Jesus, irmão. E ele continua o versículo: eu sou videira, e os vós o que? Ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito, porque sem mim nada podeis fazer. Porque sem um mediador, sem o cabeça, uma igreja sem Jesus é só uma instituição. E você veio de instituição. Você entende? Porque você estava naquele lugar, nada acontecia, não crescia, nada acontecia. 10 anos com a mesma tinta na parede. Você está entendendo como é que é? Só problema. Quem viu de um lugar assim? Só problema, só luta e nada prospera. Tem algum problema, irmãos? Porque Jesus está dizendo que quando Ele está, existe prosperidade, as coisas acontecem. Quantos querem Jesus na sua casa? Permanece nele. Honre Ele. Honre o corpo dele. Porque se você honrar a igreja dele, Ele vai honrar a tua casa. Recebe essa palavra, amado? Sem mim nada podereis fazer. Se permanecer em mim, as minhas palavras permanecem em vós.
pedirei o que quiser e será. Quantos aqui tem feito orações? Quantos aqui tem tido orações respondidas? E por que às vezes não responde? Você permanece nele. Porque ele diz que as orações de quem permanece nele são atendidas. A inconstância, a preguiça, a falta do serviço e a falta de amor ao corpo de Cristo pode ser um empecilho para que suas orações não sejam atendidas. Porque ele é o cabeça, ele é o corpo da igreja, ele é o mediador, ele é o teu advogado. Se tuas orações não estão sendo atendidas, faz uma pergunta: será que você permanece nele? Porque ele agora está dizendo que permanecer nele é permanecer na palavra dele. Irmão, se você receber alguma palavra profética que não está na Bíblia, eu digo para você agora, é demônio, não recebe isso na tua vida. Bota a mão agora na cabeça e fala assim: eu não aceito. Por quê? Porque Deus não se contradiz, a sua palavra é uma só. Não existe profeta de Deus que possa ir contra a própria Escritura. E ele está dizendo aqui, ó, se você permanece na minha palavra, então olha o poder de permanecer na palavra. Permanece no meu corpo. E agora permanece na minha palavra. E permanecendo na minha palavra, então orará e as coisas vão acontecer. Está respondido? Quantos aqui querem ter orações poderosas? Permanece aonde? Na palavra. Eu te pergunto, como é que Jesus venceu o diabo no deserto? Pela palavra. Por que você quer vencer o diabo na sua força, no teu jeitinho? Como a gente vence Satanás? Pela palavra. Como as nossas orações são ouvidas, atendidas. Quem quer ser um homem poderoso em oração? Permaneça na palavra. Continua, pastor, continua. Nisto é glorificado meu Pai, em que dê muito fruto, e assim vos tornarão meu discípulo. Quantos querem ser discípulos de Jesus? Como é que eu sou discípulo de Jesus? Glorificando o Pai. Como eu glorifico o Pai? Dando fruto. Como eu dou fruto? Permaneço na palavra. Como eu dou fruto? Permaneço em Cristo. Como eu permaneço em Cristo? Sirvo a igreja. Sou corpo de Jesus. Irmão, se você pegar essa palavra hoje, você sai daqui para uma nova vida espiritual. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Versículo 9: como meu Pai me amou, eu vos amei. Permanecer aonde? Se guardarmos meus mandamentos, permanecerei aonde? Fala comigo, agora eu preciso permanecer no amor. Quem quer permanecer no amor? Como é que Deus revela o seu amor? Pela sua palavra. Permanece no meu amor. E agora olha que promessa linda: assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Irmãos, você tem que decidir quem você obedece hoje. Você precisa aprender a decidir quem é o teu Deus. O próprio Filho de Deus está falando: eu obedeço meu Pai e permaneço na sua palavra. Então eu permaneço no amor. O amor define, o amor decide. Se você quiser continuar tratando o teu casamento segundo o teu padrão, beleza, colhe o resultado da tua decisão. Mas quando nós lidamos com a nossa família segundo o padrão de Deus, o amor de Deus será o nosso guia. Quando nós lidamos com o nosso filho, com o nosso padrão, beleza, faz tua festa, cria como tu quiser. Agora, alguma coisa eu já aprendi na minha vida. Você quer gerar, coisa que gostariam de ter um traficante, um marginal como filho? Ninguém, né? Mas eu vou te dizer como a gente gera um marginal. Faz tudo o que ele te pedir, dá tudo o que ele quiser e não corrija ele. Deixa ele fazer tudo o que ele quiser com a vida dele. Porque uma vida sem correção é a maior marca de orfandade. Vou repetir isso. Uma vida sem parâmetros, sem princípios, sem sim, sem não, sem limites, é uma vida marginal. Amar não é permitir que a pessoa faça tudo. Amar não é concordar com tudo. O Senhor está dizendo, Jesus está dizendo: eu mesmo me submeti à vontade do meu Pai.
Eu me submeti aos mandamentos do meu Pai. E eu entendi que a sua lei, os seus mandamentos revelam o seu amor. Porque Deus tem planos bons para a gente. Porque o não de Deus é bênção, o sim de Deus é bênção. Agora você precisa definir quem governa a tua vida, meu amado. Quem governa a tua casa, quem governa teu dinheiro, quem governa teus desejos. Se são os princípios de Deus ou você. Tem um silêncio agora, varão. Toma uma aguinha. Toma uma aguinha e fala: Jesus, me perdoa. Você que tem aquelas maneiras assim, você não sabe com quem você está falando. Que aqui, nesse lugar aqui, Jesus está falando: poxa, eu queria estar nesse lugar com você, permanecer na tua casa, mas você manda tanto na tua casa, você manda tanto na tua esposa, você manda tanto no teu marido, você manda tanto em tudo, que nem eu consigo te ajudar. Se guardar meu mandamento, permanecer no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, no seu amor permaneça. Tenho-vos dito essas coisas, para que meu gozo esteja em vós, e vosso gozo seja completo. Sabe o que é interessante a palavra gozo? Fala comigo: chapa. É exatamente isso. A palavra gozo, na tradução original, é chapa. Eu achei lindo, eu falei assim: agora entendi quando a gente está chapado na igreja. A gente está tudo chapado aqui, é profético, sabe por quê? A gente está envolvido no prazer, no gozo da presença do Senhor. O Senhor está dizendo: olha, no final da história, quem permanece no meu corpo, quem permanece na minha palavra e permanece no meu amor, terá uma vida de prazer, alegria e, repita comigo, satisfação. Sabe o que Deus está dizendo para nós essa noite? Deus quer que você seja feliz, cara. Deus quer que você tenha prazer, satisfação, alegria na sua vida. Irmãos, recebe essa palavra em nome de Jesus. Estamos juntos? Repita comigo: a primeira coisa para dar fruto, permanecer. Agora a segunda coisa para dar fruto, fala comigo: eu preciso permanecer na fonte correta. Eu estive na tragédia de Petrópolis. Tem irmãos de Petrópolis aqui hoje? Estão assistindo pela TV. A família da Fernanda, uma galera do PG Petrópolis. Cara, eu sempre disse aqui na igreja que árvore boa para dar fruto tinha que ter raízes profundas. Amém? Cara, Petrópolis me ensinou algo diferente. Eu tive lá árvores de diâmetro assim, eu não sei, cara, eu não sei, eu vou botar 3 metros de diâmetro. Raízes gigantes. Eu falei: Deus, isso faz de conta tudo que eu preguei. O Senhor falou comigo: não basta ter raízes profundas, não basta ter um tronco forte, você precisa colocar suas raízes no lugar correto, porque até raízes profundas no lugar incorreto, na tempestade não sustenta. Virado demais. Olha que coisa linda aqui, irmãos. Pega aqui comigo. Abre a Bíblia em Salmo 36, versículo 8 e 9. Salmo 36, versículo 8 e 9. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dá de beber do teu rio de delícias. Pois em ti, vamos ler junto? Pois em ti, a fonte da, graças à tua luz, vemos a luz. Irmãos, Cristo precisa ser a tua fonte. Quando a gente permanece nele, na sua palavra, no seu amor, esse gozo prometido vem, sabe por quê? Porque você está encontrando a fonte correta. Agora repita comigo: uma fonte. Fala comigo: toda fonte produz uma imagem correta. Está aqui comigo? Gênesis capítulo 2:15 diz assim o Senhor: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Estamos juntos? Fala comigo: uma imagem produz uma semelhança. Fala comigo: a fonte correta produz uma imagem correta.
Quem viu o filme Rei Leão aqui? Quem lembra, né? Quem lembra do Simba? Eu vi isso aí 200 vezes na época do Daniel. Eu lembro do Timão do Pumba. Lembra, sim ou não? Sim. Fala comigo. Toda imagem tem o poder de impactar uma semelhança. Eu lembro que tem uma hora que o Simba chega no rio. Quem lembra dessa imagem? Pai morto, ferido, abandonado, machucado. Sim ou não? Sim. Deixa eu te explicar uma coisa. A primeira maneira, a primórdia do homem ver a sua imagem, sabe onde foi? Na face das águas. Isso é muito profético, irmãos. A face das águas foi o primeiro lugar que os índios, os primórdios da humanidade, iam para a face das águas para ver a imagem. Por quê? A fonte produz uma imagem. Para quem você está vendo? Para onde você está olhando? Porque dependendo da sua referência, você pode estar sendo um homem vitorioso, feliz e viver no gozo ou não. Está aqui comigo? O Simba chega, um leão ferido e machucado. O Simba é crente, irmãos. Sabe por quê? Porque quando ele chega na face das águas, ele começa a se ver. Quem chegou diante de Deus machucado, ferido? Quem já viveu isso na sua vida? Sim. Só que tem uma cena ali que para mim é o próprio Evangelho. De repente, o seu pai surge por cima dele. E ele vê um leão forte, corajoso, com um novo cabelo, uma nova postura, uma nova estrutura. E aquele leão ferido e órfão começa a perder, sair das águas. E agora ele vê aquilo que um dia ele será. Assim Jesus faz com a gente. A gente chega machucado, ferido e abandonado, mas a gente permanece nele. E a gente começa a olhar para as fontes de Cristo. E eu quero declarar que você não vai mais se ver pequeno, destruído, ferido, machucado, abandonado. Mas o rei de Judá, o leão da tribo de Judá, aquele desenho profético na minha e na sua vida. Você precisa aprender permanecendo, mas ajustando a tua fonte. Quem é Cristo? Cristo é o teu Deus, é o teu Senhor. Mas Ele também te chama para ser semelhante a Ele. Aleluia! Eu não sei o que você pode estar vivendo essa noite. Eu quero te convidar a ser frutífero. Talvez você esteja olhando para a sua vida e vendo uma folha seca, uma árvore toda murcha, problemas, dificuldades. Mas essa noite eu te convido a andar pela fé. Não é o que o teu olho humano pode ver. Paulo faz um convite. Hebreus, no capítulo 11, diz: nós precisamos ver pela fé. E a fé não é ver o que está acontecendo, mas ter uma firme convicção das coisas futuras. E Deus tem um plano bom da tua vida. Deus não te fez para ser órfão. Deus não te chamou para ser um doentinho, um machucadinho, mal resolvido. Tem gente que está indo para as águas da vida e vê uma pessoa carente. Aí vai para a internet e vê um monte de gente carente, mal resolvido, as palavras ruins. Tem gente que sabe por que a gente precisa ter... Sabe por que a gente tem que ter comunhão com o corpo, conhecer gente diferente, irmãos? Irmãos, existe uma coisa que eu chamo de sinergia no espírito. Gente ferida só encontra gente ferida quando está fora do propósito. Gente fofoqueira fora do propósito só se junta com gente fofoqueira. Gente que não tem compromisso com a igreja só se junta com gente sem compromisso quando está fora do propósito. Mas quando você está no corpo, você está caído, mas você vai encontrar alguém que vai te ajudar a orar, te levantar, te erguer. Porque na diferença do corpo nós somos edificados uns aos outros. Porque o carente precisa de alguém que tem amor suficiente para te preencher. Você não está sabendo orar, mas você vai encontrar um homem de Deus para orar contigo. A beleza do corpo, diz o Senhor, é porque ele reflete exatamente quem é Jesus. Você precisa entender, irmãos, que você essa noite precisa mudar a tua imagem. Quando a gente só anda com gente igual a gente,
é bem certo de você não mudar uma vírgula na tua vida. Mas quando Ele é a fonte. Eu termino essa mensagem. Sabe, a Bíblia fala de uma mulher samaritana. Lá no livro de João, capítulo 4. Aquela mulher sobe. Estamos juntos. Meio-dia ela sobe com um cântaro na mão. Quem está aqui comigo? Deixa eu te dizer o que é uma mulher com um cântaro na mão naqueles dias. Uma mulher ferida, machucada, humilhada, porque ela não tinha família. Fala comigo, ela não tinha família. Abandonada. E é interessante que quando ela chega em Jesus, e o Senhor fala: calma, eu sei que você não teve 5 maridos. E esse quinto aí, nem teu marido é. Eu sei que você está procurando resolver tuas carências. Irmãos, quantos de nós temos 5 maridos? Para aquela mulher eram 5 homens. Mas quantos estão na quinta tentativa? Ei, talvez essa igreja seja a sua quinta tentativa. Nós não queremos ser o teu quinto marido. Nós queremos ser um poço de Jacó para mudar a tua vida. Você não veio para cá, irmão, para resolver carência. Você veio para cá para encontrar a fonte da vida. Ei, é forte, varão. Está pegando a chave aqui comigo? Você está entendendo agora onde nós estamos chegando aqui? Aquela mulher, meu amigo, chegou lá ferida, machucada, desempregada, sem família. Forte, não é? A imagem que ela tinha sobre si era terrível. E o pior, ela era igualzinho crente que já passou pelo monte de igreja. No final das contas não acredita em mais nada. Conhece gente assim? Porque Jesus fala para ela: cara, você não sabe o que você está falando. E ela: não, mas aqui é o poço de Jacó. Mas eu sei como é que funciona o culto. Ele começa, então tem uma palavra, daqui a pouco tem a palavra, o anúncio, a palavra de oferta. Eu já sei como é que é. Eu aprendi isso na Nova Vida, na Batista, na Pentecostal, no Ministério Apostólico. Eu sou o cara mais rodado que tem na terra de igreja. Conhece gente assim, não? Ô, irmão, estamos juntos ou não estamos? E agora eu estou aqui nesse poço dessa igreja preta, encontrando esse louco. Pois é, eu quero estar aqui na presença dele para te dizer que existe uma fonte que você precisa beber. E depois que você beber da fonte correta, o teu cântaro não vai fazer mais sentido nenhum. Porque enquanto a gente não bebe da fonte correta, a vida é feita de cântaros. E cântaros matam a sede por um momento, mas daqui a pouco, no meio-dia seguinte, você vai voltar a ter sede. Porque quando você não bebe da fonte da vida, o seu problema vai viver te visitando. Você resolve um problema na segunda, na quarta tu tem outro. Porque você precisa resolver não o que está fora. Você precisa resolver coisas aqui dentro. É por isso que Jesus olha dentro dela e vê: cara, eu sei que você precisa de algo mais importante. Jesus essa noite está dizendo para a gente: querida, a religião não vai resolver. Pular de igreja em igreja não vai resolver. Mas se você permanecer no corpo, Ele vai permanecer em você. Se você servi-lo, Ele vai te cuidar da tua vida e tudo que você precisar. Porque Ele é teu mediador, Ele é teu advogado, Ele é teu juiz, Ele é o cabeça da igreja. Igreja não é o lugar que tu vai, igreja é o corpo que você desenvolve. Pelo amor de Deus, entenda que a vida orgânica dessa casa é cura para a vida de muitas pessoas. Entende isso? Caso contrário, vive da tua religião, do Jacó, do pentecostal, da não sei o que. Mas tudo isso, o que te resolveu? Você continua vindo para esse lugar essa noite com um cântaro. E ele tem uma promessa. Sabe por quê? O final da história da mulher samaritana é a coisa mais linda. Porque ela pega e ela entende que o cântaro não servia para mais nada. Desculpa, meu cântaro aqui. Porque da água que Ele deu, ela nunca mais teve sede, nem humilhação, nem vergonha. Ela nunca mais passou as dificuldades que ela passou. Ela teve outras dificuldades, mas aquela humilhação acaba ali. Ela não precisa mais de um homem. Escuta, ela não precisava mais de um homem. Ela não precisava mais de um homem, de um marido, não. Ela encontrou o seu marido.
Ela encontrou o Senhor. Você não vai resolver a tua vida com homens. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Sabe qual é a realidade da igreja nesses dias? Vocês precisam de Cristo, irmão. Vocês beberam da fonte da religião. Vocês conheceram a igreja da estrutura. Eu sinto o Espírito Santo, um assir profético. A igreja está sendo abalada. Os próximos anos da igreja vai ser um abalo. As estruturas vão cair, mas o corpo vai ser mais forte. Aqueles que permanecerem nele terão intimidade com ele. Aqueles que permanecerem na sua palavra vão prosperar, vão frutificar. E aqueles que permanecerem no seu amor vão dar amor para as pessoas. Sabe que essas pessoas precisam ser amadas? Sabe que um traficante precisa de amor? Sabe que essas pessoas toda maluca precisa de conhecer um crente que sabe o que é amar. Eu te provo na palavra. Aquela mulher fala, cara, ela desce para Samaria. Agora ela não leva mais um cântaro. Ela leva a água que flui da fonte eterna. Sabe o que aquela mulher se torna? A evangelista de Samaria. Samaria, fala comigo, Samaria. Lugar de vergonha, lugar de rejeição, lugar de rebeldia. Sabe por que os judeus não gostavam de Samaria? Porque em Samaria houve divisão, espírito de idolatria chegou ali. Jeroboão, Roboão, a confuseira danada, as nações se dividiram. E o povo quando divide, fala comigo, quando o povo está dividido, não existe prosperidade. Quando o corpo está dividido, o poder de Deus não se manifesta. Quando o corpo está dividido, Cristo não pode agir com totalidade. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós? Nós precisamos ser um para viver o gozo e a plenitude de Deus como igreja. Deus está chamando uma igreja de samaritanos para ensinar a igreja a ser uma só. Ela desce e ela começa a pregar. Eu encontrei aquele que nós esperávamos. Uou! Eu encontrei o Messias. Eu encontrei aquele que sabe da minha vida. Eu encontrei aquele que leu meu coração. Eu encontrei aquele que esteve comigo quando eu clamei, quando eu carregava os cântaros ou alguma coisa me dizia que aquilo ia passar. Sabe o que te trouxe essa noite aqui? De alguma maneira o Espírito Santo falou que você precisava vir aqui, porque Deus ia falar com você. Sabe por que você está aqui? De alguma maneira o Espírito Santo te trouxe para dizer para você o seguinte: ei, Deus te conhece. E Ele não está nada satisfeito com essa vida de cântaro, porque Ele não apenas quer te curar, mas Ele quer te usar para que a vergonha de outros na tua Samaria seja curada. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é cura pela cura, é cura para que outros sejam curados. É beber para ter água para dar, é comer para ter comida para dar, é receber de graça. Permaneça nele, permaneça como corpo nesse lugar. Irmãos, eu vou errar com você, pode ficar tranquilo, mas eu vou acertar mais. Eu sou pai. Eu olho para as minhas ovelhas como minhas filhas. Então, se seu pai não te deu puxão de orelha, fica tranquilo, eu vou te dar. Mas eu quero ser uma referência de alguém que está bebendo da fonte certa, para que você também possa beber. Paulo diz assim: seja meus imitadores, como eu sou de Jesus. Paulo não está dizendo aquilo para que ele seja igual a Paulo. Ele está dizendo: olha, assim como eu tenho bebido da fonte, e essa fonte tem curado a minha vida, a minha casa, tem prosperado meus caminhos, tem abençoado meus filhos, tem feito coisa na minha vida. Por favor, bebe da mesma fonte que eu, mas pague o mesmo preço que eu estou pagando. A gente ama essa casa. A gente não faz outra coisa do que amar esse lugar. Vamos amar a igreja. Vamos amar a palavra. Quem ama permanece.
Vamos nos mover segundo o que Ele diz, não com o que você quer fazer. Mas vamos beber da fonte que projeta Cristo em nós. Porque é Cristo em nós a esperança da glória. Eu quero profetizar um tempo de frutificação na sua vida. Quantos querem mudar a fonte? Quantos querem mudar a fonte? E tem um problema, quando você bebe daquela fonte, você nunca mais consegue beber de outra. Quando você bebe daquela fonte, o tempo pode passar que você não consegue saciar a sede. Sim ou não? Sim ou não? Sabe quem é a mulher samaritana hoje aqui? É você. Não tem jeito. Aqueles que Ele chamou, esquece. Ora com Ele. Ora com Ele. Porque Ele vive, posso crer. 4 anos atrás Ele bebeu dessa água. Depois que você bebe da água de Jesus, você não consegue mais ter saciedade em lugar nenhum. Por isso que quando a gente entra no santo lugar, nunca mais a gente consegue viver em lugar nenhum. Está nas mãos. Quantos precisam beber dessa água essa noite aqui? Quantos precisam permanecer? Eu queria que você ficasse de pé. Deus em seu filho amar para. Canta isso bem forte. E me. Aleluia. Canta bem forte isso. Por quê? Aleluia. Mas ressurgiu o Pai está. Com toda a tua fé, levanta as mãos aos céus, diga: porque Ele vive. Canta bem forte. Posso crer. Aleluia. Porque Ele vive. Temor. Sim, Jesus. Com toda a tua fé. Mas eu bem sei. Eu sei. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Repita bem forte: Deus, eu saio daqui para um tempo de frutificação na minha vida. Eu sinto no meu espírito a gente fazer algo bem diferente. Faz grupo de 4, de 6. Nesses corredores que você está e agora, vamos orar uns pelos outros. Vamos profetizar e dizer: eu quero te amar, meu irmão querido. Irmão, se junta 2, 4, tudo, e começa a profetizar. Diga assim: eu quero ser igreja com você. Eu nem te conheço, mas em Cristo nós somos família. Eu não preciso saber do seu nome, porque nós estamos aqui por causa da unidade do Espírito. Querido, comece a abençoar essa pessoa que está do seu lado. E quando enfim chegar a
teu espírito de unidade nessa casa, Jesus. Batiza esse povo com essa unidade em espírito essa noite, no nome de Jesus. Enche essa casa, Pai, de propósito, de comunhão, da tua presença. Coloca teu fogo, Espírito Santo. Enche essas mãos de fogo, Espírito Santo. Enche essas mãos de fogo, de cura. Enche essas vidas da tua presença, Senhor. Enche essas vidas com a tua presença. Que haja cura agora. Que haja restauração. Que em meio à oração dos teus filhos haja cura. Que haja restauração em nome de Jesus. Posso crer no amanhã. Espírito Santo, toma essa casa. Porque Ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei. Espírito Santo, gera unidade no meio desse seu povo. Tem gente aí que nunca falou com essa pessoa do lado. Que a tua unção seja derramada, Pai, na edificação dos santos. A beleza da igreja são os santos reunidos, pessoas diferentes, que reconhecem a importância do outro. Receba aí nessa arquibancada um renovo na tua vida. Receba nessas arquibancadas renovo do Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo. Você está recebendo cura através da oração dos seus irmãos. Tem gente sendo curada agora, restaurada. Não me cansarei da tua presença. Isso, Jesus. Pela tua presença. Aleluia. Não me cansarei da tua presença. Atraídos pela tua presença. Não me cansarei. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vai mais de mim. Você recebe essa palavra na sua vida. Todas as pessoas, quando eu estava preparando, orando a Deus o que falar aqui, eu vi a imagem de uma menina que a gente cuidou aqui. Gastamos anos de investimento da vida dela, na minha casa. E para a tristeza do meu coração, eu vi ela seminua no carnaval. Eu olhei aquilo e falei, Deus, o que é isso? E a palavra que o Senhor falou foi muito clara: não permaneceu no meu corpo. Quando você começa a se afastar, a primeira coisa que o diabo vai te tirar é da vida da igreja. Por isso o Espírito Santo me pediu, peça para que eles orem uns com os outros, porque vocês precisam entender que você é importante para o seu irmão, e que nós somos importantes uns com os outros.
Sabe quando Jesus envia os seus discípulos, envia de 2? Porque não é bom que o homem viva só. Semana passada falamos de chamada, essas coisas, mas ninguém vai para lugar nenhum sozinho. Se a gente não for um, Deus não nos envia. Porque eles estavam reunindo numa casa, eles estavam orando, eles estavam juntos em um propósito, e de repente soprou um vento impetuoso e desceu sobre aquela casa o Espírito Santo de Deus. E a partir daquele momento eles impactaram de Jerusalém até os confins da terra. Nenhum propósito e projeto e missão de Deus na sua vida começa em você, termina em você. Deus é sempre nós. Eu e o Pai somos um. Deus nunca está no sozinho. Eu é o Deus do Pai, do Filho e do Espírito. Não é de sozinho. Se a natureza de Deus é coletiva, não é de sozinho. Aleluia. Você talvez nunca ouviu isso. Fala comigo. A natureza de Deus